Olá, querido estudante, tudo bem com você? Vamos para mais uma viagem pela história comigo, professor Daniel. O meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje iremos estudar sobre o papel das religiões e da cultura para a formação dos povos antigos, religiosidade africana. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Você conhece essa árvore? Ela é um baobá, um dos símbolos fundamentais em diversas culturas africanas. O baobá é a árvore com o tronco mais grosso do mundo, chegando a abrigar centenas de animais, aves e insetos em seus troncos. Ela é considerada uma das árvores mais antigas do planeta. Os velhos baobás são testemunhas de tempos muito antigos. Para boa parte dos povos africanos, as raízes do baobá representam os ancestrais das comunidades, que estão firmes na terra e continuam participando da vida do grupo. O baobá é conhecido como elo entre o mundo dos vivos e os mortos. Quando os griots morriam, eles eram enterrados dentro do tronco do baobá. Dessa forma, continuavam vivos dentro da árvore. E quem eram os griots? Os griots eram homens e mulheres sábios que transmitiam as histórias, traziam ensinamentos de vida e falavam sobre uma diversidade de assuntos, costumes, saberes, modos de viver, saúde, eventos históricos sobre o passado e presente do seu povo. Ou seja, eles eram responsáveis pela manutenção das tradições. São chamados ainda hoje de guardiões da cultura oral africana. O baobá e o griot são símbolos que representam, entre outros, o sentimento de pertencimento do africano a um povo, o conhecimento sobre o seu próprio povo. Apesar do contato com os europeus desde o século XV ter tentado enfraquecer a sua cultura, desrespeitando os símbolos do povo africano como o baobá. Eles estão inteiramente ligados à religiosidade africana. Os baobás, para os iorubás, simbolizam o elo entre o mundo físico e o espiritual. O baobá ligava o Orum ao Aie, ou seja, o céu à terra. O Orum é o céu e o Aie a terra. O céu é onde viveriam as divindades, os orixás. Os orixás eram intermediários do Deus Supremo, Olorum, que quer dizer o dono do Orum, ou seja, dono do céu. Nos cultos, Olorum, também chamado de Olodumaré, não aceita sacrifícios ou oferendas, pois ele, como criador de tudo, já possui todas as coisas. Olorum delega poderes aos orixás, para que eles possam cuidar dos elementos da natureza, como terra, fogo, água, raios, trovões e florestas, etc. Ou seja, os orixás cuidariam da terra, do Orum. Aqui, vemos que mais povos associam suas divindades à natureza, não é? Consideramos a religião iorubá uma religião monoteísta, isto é, para eles há apenas um Deus, Olorum. Os orixás não eram deuses como ele. No Brasil, ouvimos falar bastante dessa religião iorubá, por meio da herança que os escravos africanos trouxeram e deram origem ao candomblé. Oxalá foi o principal colaborador de Olorum na criação do mundo e do ser humano. Ele representa as energias da criação da natureza e personifica o céu. Exu é o orixá da comunicação, associado também à ordem, ao equilíbrio e à organização. Ele faz o intermédio entre os seres humanos e as divindades. Entre os urubás também há os oráculos. Eles são usados como formas de interpretar os desejos e determinações dos orixás, chamado de Ifá. O Ifá é considerado um culto. Há vários métodos para esse culto, entre eles o jogo de Iquim. Iquim é um tipo de noz de dendezeiro, a árvore que produz o dendê. Muito dessa religiosidade africana herdada de nossos antepassados ainda hoje sofre preconceito e uma demonização, ou seja, uma associação com o demônio e a coisas ruins. Devemos, em primeiro lugar, respeitar os elementos das religiões alheias, bem como conhecer um pouco mais
para juntos lutarmos contra qualquer forma de intolerância, ok? Lembrando, para os Yorubás, o Deus Supremo é Olorum. E para os Bantus, havia só um Deus Supremo também, chamado Zambi. Escreve com N, mas a gente pronuncia Zambi, tá? Diferente de outras manifestações religiosas, os Bantus não tinham uma forma de culto ou altar para Zambi. Eles costumavam invocá-lo em situações de extrema necessidade. Os Bantus também não faziam representações de Zambi. Para os Bantus, ele é algo não criado, que não tem forma definida, chegando a ser ofensivo dar uma forma a ele. A imagem que estamos vendo é uma representação de Zambi associada ao Cristo de braços abertos. Essa imagem foi feita após o contato dos Bantus com o cristianismo. Assim como os Yorubás, os Bantus tinham divindades como os orixás, as Inquices. Essas Inquices, assim como os orixás Yorubás, estavam associados aos elementos da natureza. Você se lembra que fizemos a associação entre deuses gregos e romanos algumas aulas atrás? No caso dos Bantus e os Yorubás, também encontramos uma associação entre orixás e Inquices. O orixá Exu é associado à Inquice Aluvaiá, Oxóssi a Mutalambô e Oxalá a Caçuté. É importante ressaltar que os nomes das divindades podem variar, dependendo dos grupos africanos. Loango ou Luango é o Inquice da justiça e também do fogo e dos raios. Acreditava-se que ele proporcionava o fogo para aquecer do frio, para iluminar o escuro e preparar os alimentos. Loango é associado ao orixá Yorubá Xangô. Os Yorubás mortos recebiam cuidados especiais para uma boa reencarnação. Esse povo acreditava na vida após a morte. Conta-se que quando morre um Yorubá, o indivíduo passava por uma longa jornada. As cerimônias eram realizadas com comidas e bebidas, para que o morto conseguisse atravessar ao outro mundo com energia. Quando o corpo morre, o espírito e a essência não acabam, mas voltam para Olorum, que é a fonte das almas. Ou seja, a morte é vista como um prolongamento da vida. Os Bantus acreditavam que as almas dos mortos tinham que atravessar uma grande massa de água para se encontrar com seus antepassados. Eles acreditavam que a morte representava a diminuição de sua energia vital. E para manter a existência do morto, os vivos deveriam prestar oferendas nas sepulturas, em troca de suas forças vitais. Acreditava-se que os mortos auxiliavam na hora do parto, garantiam boas colheitas, protegiam os caçadores e interviam nas questões comunitárias do grupo. Você lembra dos egípcios? Eles enterravam o morto junto com os pertences dele e tinham o julgamento de Osíris, lembra? Os Yorubás também apresentavam o mesmo costume. Uma mulher costumava ser enterrada com os objetos que necessitaria de imediato, como colares, brincos, roupas, comidas e utensílios. Um caçador era enterrado com as suas armas. Uma pessoa da família real era acompanhada por empregados e escravos. E assim como os egípcios, também os Yorubás tinham o conceito de julgamento após a morte. As ações em vida eram julgadas e as pessoas poderiam ter uma morte boa ou ruim. Olorum deveria decidir quem iria para o outro mundo bom ou para o outro mundo mau. Iku é o orixá responsável por conduzir o ciclo da criação. Dizem que todos os dias ele vem ao Aie, a terra, para levar homens e mulheres que já cumpriram sua missão e conduzi-los ao Orum, o céu. Lá, Olorum decidirá os seus destinos. Essa tarefa de Iku fez com que ele não fosse um ser muito querido. Afinal, a morte não é vista com bons olhos. Mas para os Yorubás, o indivíduo com medo da morte não entende que a vida é um processo de aprendizagem. Ela é uma experiência, que quando chega ao fim, é porque a aprendizagem está completa. A pessoa poderá, assim, regressar ao seu verdadeiro local de origem, no Orum, e se tornar um espírito protetor para os entes queridos que permaneceram no Aie.
Espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho da religiosidade dos povos iorubás e bantus. E olha que isso foi só uma amostra da imensidão de acontecimentos que eles têm para nos ensinar. E aí, vamos testar os nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Vamos à atividade 1. Sobre a religião iorubá. Complete o texto com as palavras do quadro abaixo. As palavras são Aie, oferendas, Olorum, orixás e Orum. A gente tem algumas frases abaixo, vamos completar. Para os iorubás, o céu é chamado de Orum e a terra é chamada de Aie. No Orum vivem as divindades, chamadas de orixás. Os orixás são intermediários do Deus Supremo, Olorum, o dono do Orum. E nos cultos, Olorum não aceita oferendas, pois ele, como criador de tudo, já possui todas as coisas. Essa foi fácil, hein? Vamos à atividade 2. Para os bantus, havia um Deus supremo, Zambi. Os bantus não costumam ter uma forma de culto ou altar para Zambi. Eles não fazem representações de Zambi. Indique o motivo pelo qual os bantus não fazem representações de Zambi. Alternativa A. Porque Zambi foi criado com forma definida. Alternativa B. Porque Zambi é algo não criado, que não tem forma definida. Alternativa C. Porque Zambi é igual a outros deuses na sua forma. Alternativa D. Porque Zambi não tem forma definida, apesar de ter sido criado. E aí, lembra qual o motivo pelo qual os bantus não fazem representações de Zambi? A alternativa correta é a letra B. Porque Zambi é algo não criado, ou seja, ele não tem uma forma definida. Acertou? Parabéns! Vamos à atividade 3. Iku, para os iorubás, é o responsável por levar os que já cumpriram sua missão no Aie, terra, e conduzi-los ao Orum, céu. Assinale a alternativa incorreta sobre o pensamento iorubá acerca da morte. Alternativa A. A vida é uma experiência, que quando chega ao fim é porque a aprendizagem está completa. Alternativa B. Ao morrer, a pessoa poderá regressar ao Orum, o seu verdadeiro local de origem. Alternativa C. Após a morte, no Orum, a pessoa se torna um espírito protetor para seus entes queridos que ficaram no Aie. Alternativa D. A morte não é bem vista pelos iorubás, pois eles acreditam que não há nada após a morte. E aí, qual dessas alternativas está incorreta sobre o que os iorubás pensavam sobre a morte? Se você falou a letra D, você acertou, né? A morte não é bem vista pelos iorubás, pois eles acreditam que não há nada após a morte. Essa alternativa aí está incorreta. Acertou essa também? Parabéns! Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje, falamos sobre religiosidade africana. Destacamos dois elementos importantes na cultura africana, os baobás e os griots. Juntos, eles representam a continuidade das tradições. Para os iorubás, o baobá representa a ligação entre o Orum e o Aie, o céu e a terra. O Deus Supremo Olorum e as divindades iorubás, os orixás, vivem no céu, mas cuidam com carinho da terra. Para os bantus, Zambi é o Deus Supremo e as inquices ajudam os homens. Olorum não aceita oferendas, pois tudo já é dele. E Zambi não tem forma, não foi criado, por isso não deve ser representado. Entre os bantus e os iorubás, também encontramos a associação entre os orixás e as inquices, assim como entre deuses gregos e romanos. Sobre a morte, os espíritos dos mortos iorubás iam de volta para o céu,
de onde podiam ajudar seus entes queridos, sendo espíritos protetores. Para os bantus, a morte representava a diminuição da energia vital. As oferendas podiam ajudar a manter as suas forças vitais. Acreditava-se que o espírito dos mortos auxiliava em vários aspectos da vida do povo. A diversidade religiosa africana vai muito além de iorubás e bantus. Infelizmente, não temos tanto tempo para estudar as demais. Mas, como eu sempre falo, essa história não acaba aqui. Por isso, vou te convidar a continuar estudando sobre isso. Que tal? Pesquisar sobre outras religiosidades africanas. Você vai se encantar com isso tudo, te garanto. Afinal, é muito bom conhecer a história da nossa humanidade. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.